Amados irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à quarta-feira dessa 31ª semana do Tempo Comum. Essa semana que no Brasil veio marcada com a solenidade de todos os santos e santas de Deus, mas que também tem uma sintonia perfeita com a palavra do 31º domingo do Tempo Comum. Cantemos. Pra que tanta pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem convicção pra acreditar que quem espera vê além? Pra que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus, e o que vem de Deus ninguém detém. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Pra que tanto medo de sofrer? A semente morre pra nascer. Só Deus mensura a sua dor e multiplica em amor. Pra que a vergonha de chorar? É só o princípio do crescer. Quem ama essa marca de criança simplesmente aprende a viver. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva.
derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, hoje, quarta-feira, dessa 31ª semana do Tempo Comum. Essa semana marcada no Brasil pela solenidade de todos os santos e santas de Deus, onde a luz da palavra, primeira carta de São João, segunda leitura, Apocalipse de São João, primeira leitura, e o Evangelho de São Mateus, descobrimos que ser santos e perfeitos, como Deus é santo e perfeito, é possível de fato. São João, na sua primeira carta, nos lembrou que somos filhos de Deus. Deus nos deu esse presente. Podermos novamente, apesar dos nossos pecados, sermos chamados seus filhos e somos de fato. Precisamos agora marcar a nossa presença no mundo como filhos de Deus. Viver a nossa vida em sintonia com o céu. Somos cidadãos do céu, como cidadãos dos santos. E mesmo estando nesse mundo contrário a Deus, devemos viver a santidade e a filiação divina, não é fácil. Por isso, no Apocalipse, São João teve a visão do céu aonde uma multidão de todas as raças, tribos, línguas, nações, trajando vestes brancas e trazendo palmas na mão, vivia. E aquela multidão não era uma multidão qualquer, era uma multidão formada por homens e mulheres que venceram a grande tribulação, não se deixaram abater enquanto caminharam nesse mundo. Lavaram e alvejaram a cada dia suas vestes no sangue do Cordeiro. Esse sangue do Cordeiro que derrama em abundância do alto da cruz. Por isso abraçaram a cruz como proposta de vida. Se gloriaram na cruz de Cristo, não nos prazeres do mundo. Se posicionaram nesse mundo como bem-aventurados aos olhos de Deus. Que Jesus, domingo, no Evangelho de Mateus, declarou quem são. Todos aqueles que o mundo declara malditos, tolos, trouxas, bestas, pobres em espírito, mansos, puros de coração, misericordiosos, sedentos de justiça, que são perseguidos por causa da justiça, que se alegram quando o mundo persegue porque eles são de Deus, caluniados, perseguidos, injuriados, por conta de serem de Deus e viverem como filhos e filhas de Deus. Eles se alegram e exultam, sabendo que a sua recompensa será grande no céu. Somando-se a isso, fizemos o segundo áudio, né? Do 31º domingo do Tempo Comum, e ali seguimos na esteira desses últimos domingos, dessas últimas semanas, com a palavra desmascarando as autoridades religiosas, antes de Jesus e durante a permanência e a existência de Jesus entre nós. O profeta Malaquias, primeira leitura do 31º domingo, denunciou os sacerdotes que ali nos anos 480, 470, estavam novamente vivendo uma vida que não agradava a Deus. Eram sacerdotes do Altíssimo, presidiam o culto no templo restaurado, mas estavam caindo no mesmo problema do passado, usando Deus em benefício próprio. Usando a lei para impedir que o povo mantivesse a aliança, usando a lei de Deus para quebrar a aliança com Deus, para tirar proveito da posição que ocupavam, para fazer acepção de pessoas, privilegiando uns em detrimento dos outros. Por isso se tornariam as mais abjetas das pessoas. Não reconheceram Deus como Pai, Pai de todos, Criador de tudo, dono de tudo, para quem se deve elevar a glória, o poder, a honra. Os instrumentos não podem querer roubar a honra do Senhor. É o que no Evangelho, né, Jesus denunciou dos escribas e fariseus. Evangelho de São Mateus. Essa gente que se arvorou no direito de se sentar na cadeira de Moisés, substituir Moisés, falar em nome da lei de Moisés, mas que aquilo que de fato era o propósito da lei não viviam, que é servir a Deus. Eles se serviam de Deus para se dar bem.
buscando primeiros lugares, buscando aplausos, reconhecimentos, reverências. Deu ruim. Por isso o povo tinha que estar esperto, ouvindo o que eles diziam, mas sem fazer o que faziam, deveriam viver uma vida adequada a Deus. Num tom de ironia, Jesus desmascara. Ouçam o que eles falam, porque eles falam bonito, tá certo o que eles falam, mas nunca façam o que eles fazem, porque eles fazem feio. E como para Deus conta aquilo que a gente faz, se fazem feio, nada serve. É disso que se trata. Então tem um tom de ironia aqui na palavra de Jesus. E Jesus terminava o evangelho dizendo: cuidado, não se deixem chamar de mestres, de guias, de senhores, de pai, de doutores. Todos nós somos irmãos, só temos um pai. Todos nós somos discípulos, só temos um mestre. Deus, revelado em Jesus. É o que São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na segunda leitura, né? Essa carta que está nos acompanhando de alguns domingos, no capítulo 2, 7b a 9, depois do versículo 13, mostra como que São Paulo conseguiu evangelizar, formar ali em Tessalônica uma comunidade. Porque São Paulo foi um instrumento de Deus e somente de Deus. Não buscou as glórias para ele. Ele foi pequeno. Ele usou a palavra e os tessalonicenses acolheram a palavra como palavra de Deus, não dele. Colocou em prática aquilo que Deus queria, não o que Paulo mandava. Porque o próprio Paulo já fazia o que Deus queria. Tornou-se pequeno, amou com o amor de Deus. Quis dar àquela comunidade não só a palavra, mas a própria vida. Como uma mãe que protege seus filhos e acalenta os seus filhos. É isso que se espera daqueles que agem e que falam em nome de Deus. Que permitam que Deus seja através deles. Não usem Deus para que eles sejam. Às vezes o caminho é esse aí que a gente faz, né? A gente usa Deus e os privilégios que a gente pode ter em nome de Deus em benefício próprio. Quando deveria ser o contrário. A gente usar tudo que a gente é e tem, todas as possibilidades que foram dadas por Deus, para que Deus seja exaltado. Não a gente. Meio João Batista, né? Agora é necessário que ele cresça e eu desapareça. Eu já fiz o meu trabalho de preparar, já ajudei, agora eu saio de cena e aquele que é o protagonista entra, Deus. A gente faz o quê? A gente usa Deus, vai ali, né, preparando o caminho, quando está tudo pronto, a gente que entra como protagonista para pegar os frutos, para ser aplaudido, reconhecido, e tá ruim o negócio. É nessa toada que a gente está vivendo essa semana, e hoje a gente chega aí a essa quarta-feira, 31ª semana, e a palavra vai seguindo essa linha. Hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, 25 a 33, acabou ali o banquete na casa daquele fariseu, que ouvimos sábado, segunda, ontem, toda aquela discussão que nasce a partir de Jesus chegando naquele banquete, percebendo como que as pessoas ali se comportavam, toda uma discussão que surge a partir dali, daquele comportamento dos fariseus que gostam dos primeiros lugares, brigam por eles, querem as honras, as glórias, porque representam Deus, não entenderam nada. Jesus hoje saiu do banquete, acabou o banquete, agora Jesus continua a sua viagem. E começa então um discurso mais íntimo com aqueles que estão acompanhando Jesus pelo caminho, os discípulos. E hoje então, nessa intimidade, o Senhor vai alertar. Estamos aí no capítulo 14, metade do Evangelho de Lucas, mais da metade já passou, um pouquinho mais da metade, daqui a pouco já é o fim. E não podemos chegar ao fim do caminho enganados. Jesus, ele não engana ninguém, a palavra não engana ninguém. A gente precisa saber ouvir a palavra, acolher, meditar, compreender, para a gente poder decidir o que a gente está fazendo, para a gente não decidir de alegre. Ninguém pode ir atrás de Jesus de alegre, né? Sem entender o que está acontecendo. Está todo mundo indo, eu vou. Que Maria vai com as outras? Maria vai com as outras, não segue Jesus. Você tem que seguir sabendo. Então Jesus vira e mexe, ele deixa muito claro. Hoje é de uma clareza assim ímpar. Ó, tá todo mundo aqui. Eu saí da casa do fariseu, do banquete, agora vou seguir meu caminho e vocês estão aqui comigo. Então para ninguém ficar aqui de alegre,
Vai aí o papo reto. Jesus dá a visão, para ninguém ficar de cego. Para chegar no final e falar, não sabia que era assim. Não sabia porque não prestou atenção. Porque se tivesse prestado atenção, saberia. E se não quisesse, teria desistido há mais tempo, não teria perdido tempo. Porque tempo é precioso. Ninguém está para perder tempo. Então Jesus, ele vai falar muito claro, olha, quer vir comigo? Todo mundo pode. Mas eu tenho de estar em primeiro lugar. Vir comigo, mas ter o coração dividido com outras coisas e pessoas não vai funcionar. Porque senão, na hora H, eu vou ver meu campo, eu vou ver meus negócios, eu vou descansar. Eu me casei, tenho que passar lua de mel. Tá vendo? Como a palavra tá bem quadradinha, certinha ali, tudo encaixado. Só não entende quem não quer ou quem se faz de besta, como eu falo sempre. E se você não quer, não tem por que estar. E se você quer se fazer de besta, no final vai dar ruim. Porque a sua bestagem no final vai ser desmascarada. Então, para evitar esse constrangimento, vai entendendo aí o negócio. E vá aceitando ou não. O que não pode é ficar fingindo. Fingido não dá. Né? Então vai dizer Jesus hoje. Né? E depois que ele colocar as condições, ele vai dizer, contar duas parábolas para a gente perceber que o negócio não é de qualquer maneira. Né? Você tem que pensar. É isso que você quer? Está disposto? Tem bala na agulha? Tem café no bule? Para arcar com as consequências? Que vão ter consequências. Lavar e alvejar a veste no sangue do cordeiro não é fácil. Vencer a tribulação não é fácil. Ser bem-aventurado aos olhos de Deus não é fácil. A solenidade dos santos, que celebramos domingo, não é fácil. Ter coerência de vida com a fé que se professa não é fácil. Então Jesus vai dizer hoje, naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, se alguém vem a mim, olha aí o papo reto, preste atenção, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha, quer mais claro do que isso, gente? Quem é que não entendeu? Me diga aí que eu vou fazer um vídeo desenhando para você perceber. Se você quer seguir Jesus, mas o seu coração está voltado para outras coisas e pessoas, não vai dar certo. Deuteronômio diz que nosso Deus é um Deus ciumento, não aceita dividir o que é dele com nada nem ninguém. Ele em primeiro lugar. Porque senão, na hora da decisão, como nós colocamos o nosso coração onde está o nosso tesouro, será o nosso tesouro que leva o nosso coração que vai nos levar. Se o nosso tesouro está no mundo, nosso coração estará no mundo. Se a minha estadia com o Senhor é só de fingimento, só no momento que eu não tenho nada para fazer, vai dar ruim no final. Você está entendendo? Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo, olha aí. Renunciar é muito difícil aos nossos gostos, aos nossos desejos, aos nossos prazeres, mas é uma condição que não está no balcão das negociatas. Se você não aprender a renunciar a tudo e até a si mesmo, não serve. Mateus 16. Quer vir comigo? Pode. Mas para vir, renúncia de si mesmo, tomada da cruz e seguimento no caminho do Calvário são condições colocadas. Tá afim? Pensa. A palavra está aí para você pensar. É o que a gente está fazendo aqui todo dia. Para a gente poder meditar e perceber, vale a pena? Estou disposto? Eu quero? Eu acredito que vale a pena, porque no final, o que tem reservado para mim vai compensar tudo? É aí que eu vou mergulhar. Não é? Não quero, sai fora. Com efeito, aí ele vai contar duas parábolas para mostrar que a gente tem que pensar. Tem que fazer contas, tem que ponderar, tem que colocar no papel, para ver se a gente vai ter condições de levar até o fim o que Deus pede. Senão a gente para no meio do caminho, vai ser ruim para nós. Quem vai perder é a gente. Então diz, com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Claro, senão você faz um projeto muito grande, muito bonito, muito chique, muito elegante, lança os alicerces e depois não tem dinheiro para construir. E o povo vai passar ali, vai lá, o bestão. Fez um projeto audacioso e não teve bala na agulha para terminar.
Aquela obra fica ali só no alicerce. É melhor fazer uma coisinha pequenininha, que você tenha dinheiro para começar e terminar, né? Não vai comprar um bairro, um terreno num bairro nobre, onde só tem mansão, e ficar com aquela mansão que não termina nunca. Não era melhor uma coisinha mais simples? Vai caminhando, né? Vai dando passos de acordo com a sua possibilidade. Senão vira motivo de chacota. Fica ali no meio dos grandes sendo pequeno e nunca termina. Larga de ser trouxa. Às vezes a nossa caminhada de fé é meio assim. Você já quer grandes coisas, não, meu filho. A gente tem que ir caminhando, pouco a pouco, passo a passo, consolidando cada passo dado, para que a gente não precise voltar atrás. Muita sede ao pote pode quebrar o pote, derramar e estragar tudo que está dentro. Dê pequenos passos, mas passos seguros, que vão servir como base para os novos passos. Não vai enfiando a cara, não, folgado e metido. Isso é característica do mundo. Menos. Em Deus, menos é mais. Menos é mais. Aprenda isso. Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Olha aí, um exemplo do mundo, mas que serve para o reino de Deus. Pensa, vá se colocando na medida da sua capacidade, que Deus vai te dando. Vá fazendo um caminho paulatino, passo a passo, pouco a pouco, com Deus. Vá deixando Deus se consolidar em você, pouco a pouco. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens que ele tem, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Senão, meu filho, vai morrer todo mundo. Larga de ser trouxa. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olha aí. Você está disposto a isso? Ou vai ficar jogando? Deus não joga truco para ser enganado. Ele sabe muito bem as cartas que você tem. E que você está gritando aí, feito um desvairado, para amedrontar o outro, mas ele não se amedronta, não. Se você não tem, você vai ser desmascarado. Porque ele vai com o jogo até o fim, firme e forte. Porque ele sabe o que ele tem e o que você não tem. Então não vem querendo crescer para cima dele. Tá entendendo o negócio? Pensa aí direitinho. Nesse sentido, a primeira leitura hoje, Romanos, continuamos, capítulo 13, 8 a 10. Uma leitura bem pequenininha, que coloca aí a essência, né? Como que a gente pode ser discípulo? A essência é o amor. Essa é a carta que a gente nunca pode faltar. O maior mandamento, ouvimos lá, acho que 29º ou 30º domingo, né? 30º domingo, melhor dizendo, né? Domingo retrasado. O amor, que quando tem Deus como fonte, nos leva na direção dele, e para provarmos isso, esse amor nos leva na direção do outro. Para fazermos ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse por nós, para fazermos ao outro o que gostaríamos de fazer para o próprio Deus, porque Deus está no outro. Então diz São Paulo hoje: irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. A dívida de amor não se paga nunca. Ela sempre se renova a cada dia. O crente é o homem que ama. Por isso todo dia está ali, pagando uma dívida que nunca se paga. Porque o amor não é objeto de negociata, né? Não está na bolsa de valores. O amor ama, ponto. De fato, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei, olha aí. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Olha aí, está disposto a isso? O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Olha aí.
Por isso, o amor é o cumprimento perfeito da lei. É a essência. É o que a gente está buscando aqui todo dia. É fácil? Não é. Mas é o caminho. Está disposto? Venha. Você tem que estar disposto. Disposto a ir ouvindo, disposto a ir acolhendo, disposto a ir aprendendo, disposto a ir se adequando, se modelando a essa palavra. Está disposto? Venha. Agora, não quero isso, acho isso tudo uma besteira, nem venha. Está se enganando. E a enganação no final não terá lugar em Deus. Não terá. A mentira, a falsidade, a hipocrisia, a casca, a máscara, não terão lugar em Deus. Respondendo essa leitura, o Salmo 111. Feliz quem tem piedade e empresta. Quem ama. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. Esse Salmo 111 resume bem, como resposta à primeira leitura, o que é esse amor, cumprimento perfeito da lei, que não faz nada de mal para o próximo, né? Que se coloca a serviço, a exemplo de Deus, que em Jesus nos serviu, pagando a dívida de pecado que a gente contraiu com ele, morrendo no alto da cruz, derramando o seu sangue, para purificar nossa vida das obras mortas da carne, das obras do pecado. Experimentar Deus é ter condições de reproduzir essa experiência na relação que a gente trava com os nossos irmãos e irmãs ao longo do caminho. Vamos pedir a Deus hoje sempre que Ele nos ajude. Que Ele nos ajude a viver a nossa vida em sintonia com a sua vontade. E que um dia, né, nos encontremos todos, nesse mês de novembro que estamos meditando sobre o final, plenitude de morte, julgamento, céu, inferno, purgatório, que a nossa vida seja vivida em sintonia com aquilo que nós esperamos um dia receber de Deus. Que a gente construa o céu que nós queremos viver depois plenamente, enquanto caminhamos aqui. Que Deus nos ajude, assim seja. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim, o sentido de todo viver. Eu encontro na fé e no amor. Cada passo que eu der será buscando o meu Senhor. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim. Peregrinos nós somos aqui, construindo morada no céu. Quando Deus chamar a si, quem for na terra, amigo seu, a certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Deus, enriquecei vossos filhos e filhas com os tesouros da vossa misericórdia e concedei-lhes paz e segurança, para que, exultando em ação de graças, com alegria vos louvem. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com as vossas vidas. Fiquem em paz, depois em paz saiam. Para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um, assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser.